Bom, uma boa tarde a todos. Em nosso trabalho, nós iremos abordar a obra A Representação do Eu na Vida Cotidiana, de Erving Goffman, e iremos analisar o texto através das perspectivas de diferentes autores. Falando um pouco sobre a vida de Goffman, ele nasceu em Manville, no Canadá, em 1922, se formou na Universidade de Toronto, em 1945, e concluiu mestrado e doutorado na Universidade de Chicago, onde ele estudou sociologia e antropologia. Ele foi um sociólogo e escritor canadense e ficou conhecido como o pai da microsociologia. Goffman defendia a teoria da ação social, que fala que a conduta humana depende de cenários e de relações pessoais da imagem diante do resto do mundo. Ele escreveu diversas obras que foram importantes para o meio social, como A Representação do Eu na Vida Cotidiana, que falaremos mais à frente. Outra obra foi O Estigma, nota sobre a manipulação da identidade deteriorada. E uma outra obra que eu quis trazer também foi a Manicômios, Prisões e Conventos, onde ele foi um observador durante 3 anos, participando nos setores de pesquisa farmacológicos e de esquizofrenia. Ele veio a falecer na Filadélfia em 1982. Falando agora sobre a contextualização histórica da obra, a obra, a representação do eu na vida cotidiana, foi publicada nos anos 50, os chamados anos dourados, então foi a época das transições. Teve uma mudança no perfil da sociedade, com a prosperidade econômica depois do final da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, o que criou um sentimento de otimismo e esperança pelo mundo inteiro. Além disso, o Goffman escreveu sobre a importância das relações sociais e como os indivíduos agem e se expressam frente aos outros, a partir da teoria do teatro. Então, ou seja, ele destacou o fato de que todo homem sempre, em todos os lugares, consciente ou inconscientemente, representa um papel, e nesses papéis que a gente conhece realmente uns aos outros, e a nós mesmos. As suas principais influências vieram do escritor Marcel Proust e do escritor Jean-Paul Sartre. Agora, sobre a explicação do texto, da representação do eu na vida cotidiana, toda a interação social, de acordo com ele, tem alguma intencionalidade por trás, no modo de agir com o outro, e isso desencadeia um desempenho, bom ou ruim, que é chamado de fachada. A fachada é composta por duas coisas, pelo cenário, que é a parte fixa, e a fachada pessoal. Então, são os atores divididos em aparência e maneira. Sendo assim, a aparência são os estímulos que indicam o status social do autor, como a roupa que ele veste, a maneira, é o papel de interação que o ator pretende desempenhar numa situação, como as ferramentas de trabalho, por exemplo. Então, para ele, só seria possível saber a situação inteira se o indivíduo conhecesse todos os dados sociais dos outros e sentimentos deles sobre a pessoa. Por isso, os observadores criam os estereótipos não comprovados, a partir do cenário social que tiveram, porque assim as crenças e emoções do observado só poderiam ser confirmadas por confissões dos sentimentos e das atitudes. Como a realidade em que o observador está interessado não é percebida no momento, ele terá que confiar na aparência e na maneira. Os observados, então, se transformam em atores e os observadores em plateia. Então, por fim, a reflexão que o Goffman traz é como os encontros, interação face a face, influenciam reciprocamente sobre as ações uns dos outros, quando a presença física e imediata, e até que ponto deixamos essas influências nos determinarem. Bom, então, como a Ana trouxe o texto de Goffman, a gente resolveu articular com esses 3 autores que a gente estudou na matéria de fenomenologia. Então, são eles o Sartre, o Kierkegaard e o Heidegger. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre essa articulação com o Sartre. E antes de começar a articular de fato, eu acho que seria interessante a gente se atentar para o conceito de liberdade trazido pelo autor. Então, o Sartre, ele propõe a indeterminação da existência humana, que ao nascer, o ser humano seja nada,
e que a sua construção seja devida às suas próprias escolhas e seus próprios atos. Desse modo, estaremos todos condenados a ser livres e a assumir a instância do ser nada, do nosso nada de ser, né? É trazido também pelo Sartre essa possibilidade, que nada mais é do que uma liberdade também, da gente se conformar ou não com aquilo que estamos sendo. E o ato de negar essa possibilidade, essa oportunidade da conformidade, ele conceitua como uma fé. Quando a gente relaciona com Goffman isso, a gente entende que o Sartre ele meio que abre as portas para a gente poder negar o papel que a gente vem representando. Não negar no sentido de não representar mais nenhum outro papel, mas no sentido de se mostrar descontente e inconformar-se, né, com aquilo que vem sendo atuado. E aí eu acho interessante, a gente achou, né, o grupo achou interessante, destacar também esse distanciamento performativo entre o papel representado e o indivíduo proposto pelo Goffman. O Goffman pega essa teoria dele do papel social e ele aplica isso em estruturas físicas, tais como manicômio, hospitais. E aí ele propõe que entre o papel que a gente está vivendo, né, entre o papel que a gente está assumindo e o nós mesmo, há uma distância. Sendo assim, ele assume uma espécie de espaço onde a organização não consegue acessar. Algo como um vazio que que é incapaz de ser acessado pelas interações cotidianas. Metaforicamente, a gente trouxe isso como uma coxia para além dos personagens vividos. Coxia, para quem não sabe, é a cortina preta onde os personagens se escondem da plateia durante um teatro ou uma apresentação. Um outro autor que a gente conseguiu relacionar foi o Kierkegaard. A gente consegue relacionar com a obra de Goffman em 3 aspectos, que é liberdade, existência e alienação, que são 3 tópicos bem estudados por Kierkegaard. Uma pergunta que é bem constante durante toda a obra é quem está mandando nas relações. Para Kierkegaard, essa relação ela é bem clara. O indivíduo ele é o sujeito da relação com o mundo, ou seja, ele possui uma fluência de maneira direta com a sua existência, o que faz com que a liberdade e a existência estejam muito relacionadas. Para ele, a questão da liberdade, como eles possuem essa ligação direta, abre portas para um universo de possibilidades e de liberdades. Então, para ele, quanto mais livre o outro é, mais livre eu sou. Outra questão da existência é que, para Kierkegaard, ela é uma situação determinada e concreta, ou seja, os indivíduos eles possuem consciência de tal cenário, eles possuem consciência de que eles são eles. E para ele também, a existência ela é instituída a partir não dos pensamentos, e sim do modo de ser de cada homem. Então, faz uma relação muito grande com essa pergunta de quem está mandando nas relações, porque para ele a resposta é bem clara de que é o indivíduo próprio. E uma outra relação que a gente consegue fazer de Kierkegaard com a obra é em relação à alienação. A obra ela comenta bastante sobre tentar entender o sentido da vida e do cotidiano, e a alienação é esse mistério de ser ou não ser. Então, tentar entender sobre esse cotidiano pode fazer com que a pessoa fique com precariedade de existência e angústia frequente. Então, ele acredita que essa alienação, ela, de fato, é necessária para os indivíduos de maneira fraca e que se atente à realidade, nada fora do comum, mas que ela realmente é necessária para que não tenha esse conflito humano. E por último, a gente vai relacionar com o Heidegger. Ele questiona o sentido do ser, e aí ele faz um estudo enquanto ser existente no mundo. Ele desenvolveu 2 conceitos, o conceito de ser e o conceito de gente. E aí ele criou um estudo baseado nisso.
O ser, ele se refere ao fundamento da existência, o qual não possui explicação. E o ente corresponde à realidade humana concreta, enquanto presença no mundo. O filósofo também, ele desenvolveu o conceito de Dasein, que significa ser aí, que é o ser existente, o qual está completamente no mundo. Esse ser Dasein, ele está no mundo e também se desenvolve com ele. Se desenvolve e se transforma junto com ele. Esse ser, ele não apenas habita o espaço, como ele espacializa. Ele sempre está ocupado com ações, atividades e sempre em contato com outras pessoas. Desse modo, a gente consegue realizar uma articulação com o que a Ana já disse sobre a teoria de Goffman, que ele fala sobre as importâncias das relações sociais, ele disse que o mundo é um teatro e cada um teatraliza do jeito que consegue com as circunstâncias do seu ao redor. Então, a gente consegue relacionar esse conceito de Dasein, descrito por ser aí, como que o aí fosse as possibilidades do ser. Então, são as diversas possibilidades de poder ser. Então, na teoria de Goffman, quando o indivíduo ele está atuando, ele não ele está podendo ser. Então, ele também poderá deixar de ser esse papel quando ele quiser. Porque o ser, ele está em constante fluxo e possibilidades. E como a gente viu na aula, o ser do homem é sempre a possibilidade de atuar. Então, o teatro ele vai representar algumas dessas possibilidades. Bom, então a gente traz a nossa conclusão, esse papel social, que quando a gente inicia o texto de Goffman, parece uma coisa determinada, e ao longo das nossas articulações a gente vai percebendo que, tudo bem, o papel social ele realmente remete a uma atuação específica, a uma vestimenta específica, a um comportamento específico, uma linguagem, mas que, por exemplo, como Sartre traz, ele pode não ser 100% conformado com o indivíduo. Então, a gente pode questionar esse nosso papel social. Como Kierkegaard traz, a gente também pode ter um certo controle sobre esse personagem. E aí, a Camila acabou de falar essa questão do Heidegger, das diversas maneiras de ser. A Camila acabou trazendo no sentido de ser vários personagens, mas a gente queria trazer também no sentido de diversas maneiras de ser um único personagem. A gente colocou uma frase que acho que explica melhor essa parte. Indivíduos são todos atores, ou seja, estamos sempre assumindo papéis diferentes, mas não deixam de ser indivíduos, o que por característica é acompanhado de certa particularidade. Então, eu tenho um papel de ser aluna assim como vocês, mas eu sou aluna do meu jeito e vocês são alunos do jeito de vocês. Cumpre-se um mesmo papel, mas de jeitos diferentes. Como o professor sempre dizia nas aulas, né? O jeito Camila de ser, o jeito Lisandra de ser e por aí vai. Essa foi nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso.